mas a Austrália dizer que tomou a medida certa, que é... Este Jornal da UMA está agora o enviado especial da TV Austrália. Boa tarde, Miguel Cabral de Melo. Faltam poucas horas para o desembarque em Timor. Qual é o ambiente que se vive em Darwin nesta altura? É o ambiente ainda da espera e de alguma incerteza quanto ao momento exato desse desembarque em Timor-Leste, isto porque continua a não haver uma hora precisa, uma parte do dia sequer. Inicialmente pensava-se que até ao meio-dia de amanhã a Força Internacional de Paz para Timor-Leste pudesse desembarcar de facto em Dili e no resto do território. No entanto, essas previsões talvez sejam um pouco arriscadas. Para já diz-se que amanhã será o dia do desembarque, sim senhor, mas não se diz que seja da parte da manhã. Eu relembro que hoje o chefe da Força de Paz, o general australiano Peter Cosgrove, deslocou-se No coração selvagem da Venezuela, a terra e a água fundem-se para criar uma paisagem diferente de todas as outras e que deu origem a muitos apetites lendários. Mas para os primeiros exploradores que se aventuraram neste lugar selvagem, não havia criatura maior e mais aterradora do que a serpente gigante da América do Sul. Os caçadores de troféus inventaram histórias de monstros de 30 metros decididos a comer carne humana. E durante séculos, esta criatura espantosa foi ofuscada por lendas tão confusas e densas como os pântanos que habita. Mas agora, um biólogo descalço está interessado na anaconda. A sua missão, arrancar os seus segredos das trevas do mito e do terror, dando-nos um primeiro vislumbre da vida oculta da maior serpente da Terra. Big Snake, Big Snake. Com os primeiros raios escarlates da manhã, há um mundo primitivo que desperta. Aves às dezenas de milhar respondem ao despertar nolhanos, as savanas inundadas que cobrem um terço da Venezuela. Meses de chuvas encharcaram estas planícies, criando um Serengeti ensopado, tão vasto e primitivo como o seu correspondente africano. Mas a estação seca começou e manadas de capivaras começaram agora a seguir a água que retrocede. Estes roedores gigantes, os maiores do mundo, podem pesar 63 quilos. Em breve, este lugar luxuriante será uma planície ressequida. Por isso as criaturas do Llanos alimentam-se, mas o idílio de paz e fartura está prestes a ser interrompido. Enrolada nos jacintos aquáticos está uma serpente faminta, com quase 4 metros. Uma fêmea de anaconda gigante. Há meses que não come e tem os seus olhos sem pálpebras postos numa enorme refeição. Alheia à sua presença, com olhos apáticos, mas de língua afiada, a serpente sonda o ar em busca do odor da sua presa roedora.
Ao seu ataque, o Llanos levanta voo. Mas é tarde demais para uma capivara. As anacondas matam com a força, não com o veneno. Encerrada nos anéis mortais da serpente, a capivara é tão comprida que não pode respirar. A compressão é tanta que o sangue não circula. Com as maxilas elásticas esticadas até ao impossível, ela começa agora a laboriosa tarefa de engolir a vítima, começando pela cabeça. Mas ela pagou um preço por esta refeição. Ostenta marcas de dentadas da luta final da capivara. 6 horas mais tarde, a última parte do roedor desapareceu dentro da serpente. As suas proporções após a refeição são arrepiantes para o olhar humano. Na verdade, está agora muito vulnerável. Mas, felizmente para ela, a única criatura suficientemente audaciosa para se meter com uma fêmea de anaconda adulta anda no rastro de outra serpente. Caminhando com dificuldade através dos jacintos, eis o biólogo Jesus Rivas. Dirige, desde 1992, a primeira tentativa para estudar as anacondas na natureza, um estudo parcialmente subsidiado pela National Geographic. Antes do início deste estudo, os cientistas não sabiam praticamente nada sobre a biologia desta criatura tímida e perigosa. Em 1996, a bióloga de fauna selvagem Renée Owens juntou-se a Jesus nesta busca escorregadia. A equipa de marido e mulher já capturou e catalogou quase 800 destas serpentes gigantes. Muitas têm nomes. A esta chamam Godzilla. No, you won't. Hold it tight. I mean, this is an animal that is the absolute master of the swamp. The custom-made animal for this place evolved to catch and kill animals much stronger and much tougher than people. Oh, it's a big mama. Oh, 5 meters. Come here, get a better grip. Come here. To work on a dangerous animal like this, potentially at least very dangerous, you have to have complete trust in each other, or you just can't do it. Because you can't go in and be worrying about what could go wrong, how you could be hurt. Godzilla! We're having a ball, aren't we? It's getting rough, player. What I want to do is to get to know what to be an anaconda is all about. So then we're going to study where they live, what they eat, when they breed, what temperature they prefer, which vegetation they like. Try to put on the snake shoes and, wear them. Wait here. Jesus e René querem observar as fêmeas durante a procriação. Para o fazerem, têm de colocar transmissores de rádio no maior número possível de serpentes durante as próximas semanas. A alimentação forçada pode parecer brutal, mas não passa de um incómodo para uma serpente suficientemente grande para engolir uma pessoa de estatura média. I need you to hold the head now, René. Wait. Will help me lower my hands. Wait. Okay, down. Don't worry. You want to kiss me, don't you? No, I'm not your lover. I'm trying to keep the female from getting away, and I have to do that any way I can. They're slippery, there's no traction, there's nothing to grab onto, so I'll just sit on her. I'll pretty much kneel on the body of the female because it's the only way I have to keep her in one place. É um trabalho empolgante e perigoso, mas talvez esta fêmea os conduza ao centro de um grande mistério, a extraordinária vida amorosa da anaconda. Another huge animal. Name is Godzilla.
laboratório vivo de Jesus é uma enorme manta de retalhos de llanos, graças a 3 ranchos de gado venezuelanos que acolhem o estudo da anaconda. Com tanto solo a cobrir, a melhor maneira de Jesus controlar as suas serpentes com transmissores de rádio é do ar. Escondida nos jacintos lá embaixo, está a fêmea gigante que comeu a capivara, uma serpente a que Jesus chamou Diega. O calor do sol acelera o processo digestivo de Diega, inchando-a com gases e mantendo-a à tona d'água. Jesus vai vigiá-la e voltará para a capturar quando ela recuperar a sua figura feminina. Com a serpente a dormir depois da refeição. Mas no Llanos, nem todos os companheiros das capivaras são tão inofensivos como a garça branca americana. Porque esta é a terra do caimão, o infame primo do alligator da América do Sul. Para um réptil deste tamanho, não há refeição mais sumptuosa do que um roedor gigante. O odor de sangue na água atrai uma multidão de terríveis necrófagas. As piranhas vermelhas reúnem-se na esperança de umas sobras. Mas hoje o caimão esfomeado desaponta-as. Não está disposto a deixar escapar das mandíbulas o menor pedaço que seja. A patrulha da anaconda faz agora a ronda 2 vezes por dia, com vigias no tejadilho, René ao volante e o cão Chuca de guarda. Ele próprio é aprendiz de caçador de serpentes. Tem sido um dia produtivo. 4 serpentes já capturadas e outra em vias de o ser. Vão buscar Diega, que há mais de 2 semanas digere o seu jantar de capivara. Jesus prefere fazer a caçada às serpentes descalço. É a melhor maneira de sentir a pele escorregadia de uma anaconda debaixo dos jacintos. Mas em águas que contêm piranhas, uges do rio, em guias elétricas e caimões, ele corre um perigo considerável. Quando se caça anacondas, o número aumenta a segurança e o seu colega John Thorbjarnson junta-se-lhe às vezes. When we go out, never by yourself, because these animals are big and they are predators and we are potential prey. 2 of my assistants have been attacked by anacondas. Chuka, look, snake, Chuka. Nice mouth. Wow. I like it like this. Look how close the mouth. Uma diega recalcitrante é retirada do seu refúgio. Felizmente ainda está indolente por causa da refeição e prefere fugir a atacar. Yeah, it's a nice female. It's beautiful. Look at those colors. Diega não está tão encantada com Jesus como ele está com ela. René coloca uma meia velha sobre a cabeça compacta para manter os dentes à distância. Stay. Stay. Be good. Sorry. It's like mud wrestling. As capturas anteriores do dia estão a ficar impacientes no caminhão. São horas de voltar para casa. Just don't squish the other snake. Try not to. Got it? All right. Give it to me now. Watch. Okay, we got
got like 4 other snakes in there. Don't squish them. Look me in here. There. Here, my Ready? family. Com a casa a servir também de laboratório, viver com serpentes tornou-se um modo de vida para René e Jesus. I think we can do the female first. Okay, it's 843, right? 843. Okay, 840. Uma vez lá dentro, eles começam a examinar as serpentes. Which is the number this? 800 and what? Jesus marca cada uma das serpentes com um número. 1, 2, 3, 4. René desenha as marcas da cauda, a versão da anaconda de uma impressão digital. É mais fácil do que lutar com as serpentes na natureza, mas também tem os seus inconvenientes. Living with snakes, basically, it really stinks. I mean, literally, it just smells really bad. They have this musk that smells. If you're not really an expert, it smells just like an animal that's been rotting for about 5 days. And there are times when we have in the house anywhere from 3 to 20, 25 bags of snakes sitting around the house with 4 drums full of big snakes. So basically, yeah, it stinks. It's quite a challenge to measure a snake that you can't stretch. Diego mede cerca de 3,90 metros, uma serpente gigante, mas está longe de ser a maior. Ninguém sabe que tamanho uma anaconda pode atingir. Os monstros de 45 metros, descritos na comunicação social brasileira, são biologicamente impossíveis. Nem as maiores peles de troféu se aproximam disso. Mas a estimativa mais conservadora de Jesus ainda surpreende. This is an animal that can grow real close to 30 feet. The weight of an animal of that kind is something like 1,200 pounds. We're talking about this more than a bull, more than a normal cow. Catalogada e equipada com um transmissor, Diego é devolvida ao Llanos. René e Jesus despedem-se dela temporariamente, esperando que a casale com sucesso. So we'll keep in touch. Yep, we'll be back. You back, we'll keep in touch. Pioram nos canais restantes. Manadas de capivaras são forçadas a reunir-se em charcos que minguam. E a paciência esgota-se entre machos dominantes com haréns para guardar. Na beira da água, um recém-nascido recebe uma olhadela maternal. Mas a mãe ainda está em trabalho de parto. Há mais crias a caminho. O nascimento iminente atraiu abutres, mas desempenham um papel inesperado. Parteiras improváveis arrancam do recém-nascido a placenta rica em proteínas e disputam-na, deixando o bebé livre para respirar fundo pela primeira vez. Os recém-nascidos bem precisavam de uns minutos para se orientarem, mas o Llanos não concede períodos de graça. Foram notados por um macho dominante das imediações. E o seu interesse pode não ser benigno. Este recém-nascido pode ser filho do macho dominante ou então de um rival arrogante. Os cientistas ainda não determinaram que força o impele a agir. Numa exibição de violência raramente vista, ele pronuncia uma sentença sobre os recém-nascidos e nomeia-se a si próprio verdugo.
Nenhuma morte passa despercebida no Llanos. Os caimões de lunetas esperam a sua hora. Instantaneamente, os abutres trocam os seus papéis de parteiras por um papel mais familiar. E depois, os caimões deslocam-se para a terra em busca da sua parte. O pessoal de limpeza subaquático ficará com o resto. As piranhas, como sempre atraídas para uma cena de carnificina, realizam o seu terrível passe de mágica. Uns minutos depois, tudo o que resta da pequena capivara são os ossos. Num lugar onde algumas vidas se medem em minutos, um sobrevivente afortunado agarra-se à mãe. Pode não ter mais nada a temer dos da sua espécie, mas no Llanos os inimigos das capivaras são numerosos. É fim de tarde na savana venezuelana. Em toda a parte, as anacondas estão em movimento, aproveitando as temperaturas mais frescas para acompanharem as águas que retrocedem. Jesus e René saboreiam estas últimas semanas no Llanos. Em breve, as chuvas chegarão, tornando o trabalho no terreno praticamente impossível. To work in the Llanos is a really unique experience. You can see, the shape of the earth, like an ocean of savanna around you. You have the feeling that those animals that are there were there before Columbus arrived to America. I feel like this is where I belong. Os talhamares arrebatam uma última refeição enquanto cai o crepúsculo. A inclinação da luz, à noitinha, assinala a hora de ponta no Llanos, enquanto as aves se dirigem para os poleiros, escurecendo assim ainda mais o céu com tanta quantidade. Amanhã encontra uma imponente fêmea de anaconda à procura de um meio de escapar ao sol que se levanta. O leito do rio, em vias de secar, expõe fendas de lama entre as raízes, grutas frescas e úmidas, onde uma serpente pode esperar nas últimas semanas da estação seca. Mas nem os melhores planos traçados pelas anacondas estão à altura de Jesus e do seu estranho jeito para descobrir covis de serpente. Este é o domínio de uma anaconda chamada Marian, uma velha amiga com um mau feitio terrível que eles já conhecem. Here, guys. Yep, a big one too. Big one. Like Marion big?
Probably Marion big, yeah. It's Marion. She'll come straight for me. She hates me. Uh-oh, she's Marion already. It's not Marion? Paul. Can you It's see not the horn? Paul already. René nunca esquecerá a sua apresentação a Marion. Yeah, when Marion bit me, it was kind of a surprise because I'd seen Jesus get bit by snakes all the time. He might not admit that, but he gets bit a lot. It goes with the territory. I thought, well, it can't hurt that much. It happens all the time. He doesn't say much, and she bit me, and yeah, it hurt like hell. That's a huge head with just full of muscle. It's just pure muscle, and she got the smallest part of my body, and yeah, there's no denying it. Hurts a lot. All right. Okay. See what? Where's yourself? Big snake. Big snake. Marion contribuiu sempre de uma maneira relutante com a ciência. Jesus está convencido de que ela se lembra de cada captura e fica mais perigosa em cada encontro. All right. All right. Let's her. Marion é bem capaz de matar um ser humano. Making the evil loop. If I let her wrap around me and I'm history and gone. Then, you know, I need at least 2 or 3 more people to unwrap her. Because once she makes the loops, she is absolutely impossible to undo. You can't just stick your hand between the loops and loosen them up. There's much to tie. So even if we had people helping me, they need to know what they're doing, because otherwise it's very hard to. It's a very strong animal. And also the teeth are shaped like needles pushing backwards. First the mouth holes, and then if the animal gets to make a loop around the prey, it doesn't matter what kind of prey it is, it's dead. As anacondas podem capturar presas do tamanho de seres humanos, e o desaparecimento de muitas pessoas no Llanos foi atribuído às serpentes gigantes. Embora nenhuma das mortes tenha sido confirmada, alguns elementos da equipa de anacondas já foram perseguidos e atacados. So yeah, I have been sometimes, but yeah, doing the right thing, I managed to be pretty much have all my fingers and toes so far. Ao longo dos anos, Jesus recapturou várias vezes algumas das suas serpentes. Acabou por gostar delas e por respeitá-las como indivíduos, mas compreende que os sentimentos não são recíprocos. Each time I catch them, each time I find them, I learn something new about them, and I get attached to them. I get to understand even their personalities. Makes me pretty happy when I find an old friend, but I don't think they are quite happy to see me as I am to see them. All right, hold on. Let go. Give me room. Ao tentar defender-se, esta velha amiga cravou as presas na mão de Jesus. Su madre. Open the mouth now. Ready? Yeah. All right. Push your finger forward if you can. Como os seus dentes se curvam para trás, ele tem de conter a reação natural de puxar, que poderia causar ainda mais danos. Em vez disso, ele deve empurrar a mão para dentro da boca para libertar o dedo perfurado. Slide it back a little bit. No, it's caught with the... Yeah. Try to go back, but it can't go any farther back. All right. We need a little... Need a stick. A stick. Há muito em posição de domínio e com as forças a diminuírem, a anaconda cede ao fim de alguns minutos. We got it. Okay. Depois de 6 anos de encontros com serpentes, Jesus ainda se admira com a variedade de temperamentos que verifica entre as suas criaturas favoritas. Yeah, anaconda have a very interesting personality. Some animals are normally oblivious, and we have caught them several times, and we know they're tame animals, some of them. Some others are absolute bitches. They get to be really mean. À medida que o calor da estação seca se intensifica, os residentes, répteis, do Llanos, apanham banhos de sol ao longo dos cursos de água que desaparecem. As capivaras agacham-se na água que resta.
Para o Caracaratinga, as capivaras são um festim volante e condescendente de carraças. A planície inundada, que atraiu muitas piranhas para longe dos rios que habitavam, está agora a evaporar-se rapidamente, encurralando muitas delas. Encalhadas e a sufocarem, as outrora assassinas terríveis estão agora indefesas. Ninguém sabe exatamente por que razão os caimões ficam a olhar, mas bem podem arreganhar os dentes em antecipação. Os crocodilídeos avançam e põem fim ao sofrimento das piranhas. Mas quando as chuvas voltarem, os peixes carnívoros terão a sua época de fartura. É agora fim de maio. Há 6 meses que a savana venezuelana não vê uma gota de chuva. Mas uma estação de calamidade para os peixes é uma estação de fartura para as aves. Na beira da água, um número interminável de aves espera a sua vez no buffet. Cada espécie aperfeiçoou a sua própria técnica de alimentação. Poucas coisas distraem as aves vorazes do festim, mas uma visita não convidada está prestes a chamar-lhes a atenção. É Diega, em busca de um baixio sossegado para acasalar. A sua chegada parece fazer surgir mais curiosidade do que propriamente medo, apesar de as anacondas comerem aves regularmente. É quase como se soubessem que a serpente é uma caçadora de emboscada e que não desperdiçará a sua energia atacando presas que a veem chegar. Gansos Neochem jubatus, indignados, anunciam que este não é lugar para uma anaconda apaixonada. E as pernilongas escoltam-na para fora da sua propriedade. Diega bate em retirada com a característica falta de pressa da anaconda, deixando este lugar para as aves. Finalmente, Diega encontra um lugar adequado para esperar os seus pretendentes. É provável que a anaconda fêmea imita substâncias químicas sedutoras ou feromonas para que os machos possam localizá-la, usando as suas línguas como varinhas de vedor sexuais. Os machos da anaconda são muito mais pequenos do que as fêmeas, mas quando se trata de serpentes gigantes, o termo pequeno é sempre relativo. Quando ele chega, encontra o grupo de acasalamento em plena atividade, mas ele está decidido. Já vários machos se enrolaram à volta de Diega. Pode parecer que a lista dela está esgotada, mas às vezes uma fêmea chega a acomodar uma dúzia de machos, um fenómeno que Jesus está agora a tentar compreender. Breeding balls are made of one female and several males, and the question is whether one male gets to mate or several of them do it. Is it the largest male? Is it the smallest? Is it the one that gets there first? Is it the one that tickles her the better? Os estímulos são feitos com o esporão de acasalamento do macho, o último vestígio de uma perna traseira do seu antepassado lagarto. Depois do acasalamento, o macho deixa um tampão de esperma na fêmea, mas Jesus acha que os machos rivais talvez possam arrancar-lhe. A questão-chave
se as fêmeas são impregnadas por um ou muitos machos, só pode ser respondida se as serpentes procriarem com êxito. Seguindo os sinais de rádio de Diega, Jesus e René ficam emocionados ao descobrirem que ela se tornou a bela do baile. O que se segue vai pôr à prova as suas capacidades de manusearem serpentes. Not only is gathering information on these snakes not easy, but it is basically a race against time. Once the dry season hits, we're out there every day trying to find as many snakes as we can process. Once we find breeding balls, it's not like catching one snake. Suddenly you have 3, 4, up to 12 snakes to deal with at one catch. So that's a lot of work to do. De regresso ao rancho, é a vez dos machos contribuírem para a ciência. Jesus colhe amostras de sangue para análise ao ADN. Posteriormente, ele irá comparar o ADN dos machos com o das crias para descobrir quem é o pai de quem. Isto se tudo correr bem e Diega tiver bebés no outono. Mas isso é muito duvidoso. Nos 4 anos que Jesus a segue, nunca deu à luz. E está a enfrentar a pior estação seca dos últimos anos. É impossível dizer quando chegarão as chuvas. O caracará, em tempos um desparasitante bem-vindo, tornou-se um tormento que a pouca energia da capivara enfraquecida já não pode escorraçar. A ave alimenta-se impunemente nas feridas do roedor que foram infligidas por rivais. Entretanto, nas proximidades oculta-se um predador oportunista. Conhecido como puma ou leão da montanha, mais para o norte das Américas, ele encontra presas fáceis e abundantes no llanos. É uma altura especialmente difícil para Diega. Agora prenhe, ela tem de escolher bem os seus poços. Alguns irão desaparecer completamente quando a seca se agravar. E ela não poderá sobreviver durante muito tempo se ficar exposta na superfície crestada. Apenas 7 graus a norte do Equador, com a aproximação do solstício de verão, o llanos evapora-se. As ibis escarlates vigiam de perto a sua antiga deusa da vingança. Nos poços transformados em lama, espojam-se capivaras e peixes-gatos debatem-se para respirar. Com a sua provisão de água a escassear perigosamente, Diega tem agora de fazer uma peregrinação penosa através da lama em busca de abrigo. Mas as condições só pioram. E no dia seguinte, Diega encontra-se num abrigo de último recurso, debaixo da própria lama crestada. Aqui ela vai aguardar as chuvas, que não dão sinais de chegar. Algumas fêmeas prenhes jazem expostas na superfície, onde as temperaturas podem atingir níveis mortais de 54 graus. Muitas não sobreviverão até à chegada das chuvas, e as suas ninhadas morrerão com elas,
Um destino partilhado por muitos no Llanos ressequido. Nas planícies crestadas da Venezuela, o horizonte ribomba finalmente com a promessa de chuva. Os cientistas deixaram o Llanos inundado para as capivaras, ainda sem saberem se Diega ou as suas outras anacondas prenhes sobreviveram. Só quando as chuvas começam a amainar é que Jesus, preocupado, pode levantar voo para procurar as suas serpentes. When I go to find Diega after the dry season, I wonder if she had made it through it. This dry season was so hard and so hot that there was a good chance she could have dried out. Mas Diega sobreviveu à seca e a um jejum de 7 meses. Reivindicou um pedaço de terreno elevado para esperar o nascimento dos bebés. Só nessa altura, ela comerá novamente. Haverá outros nascimentos de répteis nesta estação. Em toda a parte, caimões jovens fazem a sua estreia no Llanos. Os bebés crocodilídeos emergem dos seus ovos, de nariz arrebitado e a chilrear. Começam quase imediatamente a andar, sob o olhar vigilante da mãe. Estão expostos e vulneráveis em terra e não perdem por isso tempo a dirigir-se para a segurança relativa da água. Lá juntam-se onde a mãe possa vigiá-los. Umas horas depois do nascimento, já saltam atrás das primeiras refeições de insetos. De noite, Diega prepara-se para introduzir no mundo a sua própria família. Ao contrário do caimão e da maioria dos outros répteis, ela dá à luz crias em carne e osso. Diega tem cerca de 40 bebés, que representam 1/3 do seu peso corporal. E expele também uma dúzia de esferas cor de laranja, ovos que nunca se desenvolveram. A mãe faminta come alguns desses ovos. Vão ajudar a sustentá-la até estar pronta para caçar outra vez. Também come os filhos nado mortos. E recua quando morde um vivo, por engano. As anacondas não cuidam dos filhos. Os bebés de Diega estão agora entregues a si próprios.
espaço de minutos, o primeiro dos recém-nascidos parte, pronto a aventurar-se no Llanos. Talvez metade da descendência de Diego sobreviva. Mesmo enquanto as florestas úmidas desaparecem, a anaconda continua a prosperar nestas terras baixas alagadas. Esta manhã, os caimões encontram um pequeno almoço gratuito nas margens do rio. Os restantes filhos nadam mortos de Diego, que são sofregamente devorados. Alguns dos seus filhos, no entanto, dos vivos, escondem-se nos jacintos, fazendo o possível para não atraírem uma atenção indesejada. É tempo de esta serpente recém-nascida ir em busca da sua primeira refeição. Um caimão bebê servia muito bem, mas se caçar, arrisca-se a tornar-se presa. Geralmente, a atuação furtiva e a camuflagem tornam a anaconda invisível para a piranha. Tal como uma raiz à deriva numa corrente, o bebê abre caminho através dos jacintos. Contudo, em raras ocasiões, uma cria inexperiente dá com águas mais expostas. O outro bebê aproveita a oportunidade para bater em retirada. Mas o Llanos ainda não começou a esgotar a sua provisão de surpresas desagradáveis. Como a maioria dos felídeos, o ocelote não é grande apreciador de água. Mas experimenta molhar-se no interesse de algum almoço da anaconda. Muito antes de crescer completamente, a ninhada de Diego será dizimada. Those babies have a tough life in front. They have a lot of predators. As much as the big ones have almost no predators, it's completely the opposite in babies. Nearly every animal can take them. Enquanto Jesus se familiariza com a colheita de anacondas deste ano, elas provam-no pela primeira vez. Em cada nova geração, Jesus dá um passo em frente na compreensão dos mistérios da reprodução das anacondas. Tal como os pais, estes bebés serão numerados, catalogados e o seu ADN analisado. Depois ele irá devolvê-los ao Llanos, com um misto de ansiedade e também de inveja. When I let them go, I'm jealous. I cannot dive so graceful in the swamp as they do and spend their life there. And I had this sense of, the kids go to college that only parents have. And now they are on their own and they hope they do well.
Embora a ciência comece a levantar o véu de terror que rodeia a anaconda, muitos dos maiores segredos da serpente gigante permanecem desconhecidos. Na sua busca contínua de respostas, Jesus e René vão ter de sondar mais profundamente os recantos das selvas da América do Sul. E é impossível dizer o que irão encontrar. I have no doubt that the giant of giants of anacondas is out there. Whether we'll find it is a whole other question. I thought a lot about what to do if I find this animal that is too big for me to catch, but it's too big for me to let it go. And I don't know what I'll do, because it will be some tough fight. I don't know who's gonna win. Segundo Darwin, qualquer outro organismo tenderia a ocupar o nicho deixado vago. E a vida prosseguiria. Continuando a analogia, alguns peixes do mar têm sido comparados a aves. Muitos são coloridos e passam o tempo a nadar de um lado para o outro à procura de alimento. As aves procuram insetos. Os peixes, plâncton e crustáceos. O peixe borboleta amarelo e o bacalhau das rochas de manchas azuis são bons exemplos disso. Tal como no mundo das aves, alguns peixes preferem deslocar-se em cardumes, que são, se bem pensarmos, semelhantes aos bandos das gaivotas. Outros preferem andar sozinhos. Devido à sua espantosa concentração de organismos e à maravilhosa diversidade de formas de vida, o Recife de Coral é um meio tropical completamente autossuficiente. É uma comunidade de seres que lutam, cortejam, acasalam e se predam uns aos outros. Cada habitante, incluindo o peixe limpador, tem um papel a desempenhar e desempenham-o. Por outras palavras, o Recife é um lugar onde o equilíbrio da natureza é perfeito. Hello. How's it going? Well, for me, do you know? Find like red snapper mostly, or white marlin, the different various fish. Was? Tá a puxar, tá a puxar. Acho que apenas... Rafi, what do you think? I got it. Woohoo! A pesca é, depois do turismo, a segunda fonte de receitas no país. Sempre feita à linha, sem redes, revela a constante preocupação nacional com o ambiente e a preservação da riquíssima fauna marinha. Mesmo o atum, que é exportado com o rótulo de Dolphin Free, assegurando a não agressão aos golfinhos. Lindo, não é? A cordilheira submersa nestas águas do Índico desenha a superfície esta paleta de azuis.
Por todo lado, esta vegetação exuberante. Os deuses foram pródigos com estas ilhas que se erguem a apenas 1 metro acima das águas do mar. Desculpem, os deuses não, porque nas Maldivas reza-se a Alá e leem-se as escrituras de Maomé, o seu profeta. Mas aqui a versão sunita do Corão parece ser, sobretudo, simpática. Talvez seja por viverem rodeadas por tantas flores que as pessoas são tão sorridentes. Sobretudo as mulheres, com os seus olhos de veludo. I think most of these youngsters, they don't like to wear this complete covered one long sleeve and it burqa means a scarf to cover the head. But you can see many, even now, there's been a fashion and also religious. They're encouraging to cover it, but still, there's no particular rules. You can't wear this and that. Is it easy to a woman to get married after being divorced? Yes, that is very easy. I think Yes. very easy, there's no problem. Even if I divorce now, I can get many of them to marry. Is there any woman running a company here? Yes, there are so many enterprises and companies are headed by women. O mar é um espelho de serenidade, que os barcos perturbam e as ilhas interrompem. E como as terras são escassas, é sobre ele que se erguem os water bungalows, verdadeiras casinhas em cima da água. Posso ser feliz aqui. E lembro-me ainda da minha conversa com Fátima Jamil, mas tenho encontros com o Latif. First of all, as a foreigner, I have to tell you that what we have in Maldives is only nature. And that's what we are trying to speak about, emphasize about, and tell all the people about it. We have nature above the sea and nature under the sea. How many women can a man have in Maldives? In Maldives, a man can have about four wives together. Are you married? Yeah, I'm married. How many women Have I married? Well, one for me. One is already too much. So having more than one is a problem you can... Outro Donny para me levar a outra ilha deste atol. Um atol é um conjunto de pequenas ilhas de coral em forma semicircular. As Maldivas somam cerca de 26 atóis agrupados em 20 províncias. E agora vou ver o pôr do sol. Acreditem que o mar e o céu se tingem das mesmas cores. Querem ver? Same as now. After I become chief, I build a school, new jetty, and new office. Well, the tourism is the main industry in Maldives. That's right. In terms of contribution to the gross domestic product, it is about 20% of the economy. And 70% of the foreign exchange comes from tourism to the Maldives. And about 40% of the total government revenue comes from
We do not sell beds here, we sell a memory. So people who come to the Maldives obviously carry a memory back home. This is also beautiful. We can listen the silence and the sound of the ocean, isn't it? It is absolutely beautiful. The concept of the island is very, very much back to nature. The size of the island is 1.4 kilometers by 400 meters. We only have 62 villas on the island, and every single villa has its own area. It's very private. It is covered with vegetation. So people do have the maximum of exclusivity and privacy. You can walk around the island even when we're fully booked, and you'll probably bump into 2 or 3 other people. And it is beautiful. It is absolutely idyllic. I see you have ecological worries. All these in cotton and woods and recycled papers. Absolutely. Nowadays it is becoming more and more apparent that everybody has to help the environment to try and save the world. And on concept of this property, it was very much environmentally friendly. A lot of the wood that we've used has been recycled wood. We've taken sleepers from London, from old railway stations, and sent them over and used them as stairs. We produce our own electricity, of which is with the highest technology for the benefit of environment. But the drinking water that we have is very much from the sea. We've desalinated the water, we've filtered it, of which in a desalination process, for every 3 parts of water that go into the machine, 2 parts is a salt solution, 1 part is fresh water. We have, of which we encourage all the guests to drink, because it is perfectly okay. It's wonderful. It's absolutely beautiful. We use the rainwater. It's recycled off the roofs. It's collected in bins, and we use it for washing, for our vegetable garden, our fruit garden. You have to use as much as you possibly can.